A paz, queridos irmãos, eu sou a missionária Rosângela França e trago hoje uma palavra aqui em 1 Coríntios 3, uma palavra assim, boa, de discernimento, né? De entendimento, para nós sabermos quem é o nosso Senhor Jesus Cristo na minha vida e na tua vida, né? Quem é o Senhor, que nós devemos render graça ao nosso Deus, né? E não confiar em homens, é o que diz a palavra aqui. Então, nós devemos estar atentos para não sermos enganados, não sermos iludidos, né, irmãos? Então, a palavra, ela vem nos ensinando, né? A palavra, ela vem nos conduzindo e nos mostrando quem verdadeiramente é o Senhor Jesus, né? E o porquê da nossa salvação em Cristo Jesus, né, irmãos? Então, é que nós venhamos ouvir a palavra de Deus, buscar um entendimento, buscar um conhecimento dentro da palavra e saber que não há outro, que não há uma pessoa que não seja relacionada a Deus, que não seja o Senhor Jesus Cristo, irmãos. Não há outra pessoa. Nós não podemos dizer, Paulo substitui, Abraão substitui, Jacó, né? Nada, irmãos. Nenhum substitui Davi, né? O mesmo Isaac. Não. Nenhum desses substitui o nosso Salvador Jesus Cristo. Por mais que ele tenha tido uma história, por mais que ele tenha participado nesse mundo, mas como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não há. A palavra dele deixa bem claro isso, né, irmãos? Então que nós não venhamos nos enganar, que a palavra diz isso, exatamente isso, né? Eu vou ler aqui uns trechos aqui do capítulo 3, onde fala assim: o espírito mundano causa dissensões nas igrejas. Então, para que nós não venhamos a ter nenhum engano contra o que é realmente o Senhor Jesus, né? O que ele fez, ele morreu por mim e por você. Quem é que anda aí morrendo, né? Por mim e por você, que não foi só um único Jesus Cristo, né, irmãos? Então, o que a palavra quer falar é que nós abrimos assim a nossa mente, o nosso entendimento e venhamos aceitar verdadeiramente o Senhor Jesus nas nossas vidas, né? Porque ele é o único que conduz a salvação, né, irmãos? Então a palavra ela é bem clara nisso. E diz bem que assim, ó, um trecho muito interessante, né? Aqui. A obra de cada um se manifestará na verdade. O dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. E se a obra que alguém edificou nesta parte permanece, esse receberá galardão. Então, é como diz aqui, né? É aquele que for passado pelo fogo e permanecer, né, irmãos? Então, Deus fala que esse terá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas tal será salvo, todavia, como pelo fogo. E não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Então, Deus deixa bem claro aqui, né, que o fogo até pode vir a consumir das nossas obras, mas se nós, assim, todavia, né, nos permanecer salvos em Cristo Jesus, então, pelo como o fogo, né, tiver nos queimado, então nós sobreviveremos em Cristo Jesus, seremos salvos, né? Assim, quando eu vejo essa passagem aqui do fogo, é onde eu lembro ali de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foi lançado ao fogo. Mas como eles já tinham sido queimados pelo fogo, como assim? O fogo
do Espírito Santo já havia realmente queimado as suas ofensas, as suas angústias, os males, as tristezas, já havia queimado o orgulho, o rancor, né? Já havia queimado tudo aquilo que os afastaria de Deus, né? Então, foi queimado antes pelo fogo do Espírito. Então, quando eles foram lançados ali na fornalha de fogo ardente, eles já eram purificados pelo fogo, entende, irmãos? Então, como eles já eram purificados pelo fogo, como eles poderiam ser consumidos pelo fogo? Não tinha como, porque outrora eles já eram devotos de Deus e ali eles já tinham sido tratados, trabalhados pelo poder de Deus. O fogo do Espírito já tinha consumido toda a arrogância, todo talvez o orgulho pela sabedoria, pelo entendimento, talvez as obstinações. Deus já tinha queimado tudo isso neles. Então, eles estavam ali realmente purificados, santificados. E aí, eles são lançados naquele fogo, aquele fogo não se faz mais queimadura neles, porque eles já tinham sido queimados. Entendeu, irmãos? Então, a palavra deixa aqui bem claro isso, né? E diz assim: e se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas de tal será salvo, todavia como pelo fogo, né? E não sabeis, vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Tá vendo? Então, quando nós nos deixamos, né, ser queimados, né, a nossa autossuficiência, o nosso orgulho, sabe? A nossa maneira de ser, sabe? Aquela coisa de querer aparecer, essas coisas todas. Quando isso é queimado pelo fogo do Espírito, você é salvo em Cristo Jesus, porque essas coisas, elas já não te engrandecem mais, essas coisas, elas já não tem mais sentido, você entende, irmãos? Então, é bem assim que Deus quer que eu fale. Então fala, e se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. E ninguém se engane a si mesmo. E se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco por ser sábio. Então, o Senhor fala aqui assim que mesmo que você já tenha buscado o poder de Deus, mas mesmo assim ainda te sobe a sabedoria, você não está ainda totalmente liberto, né, irmãos? Mas o Senhor fala que você ainda se percebendo dessa maneira, você se faça de louco, porque você não está ainda totalmente liberto, né? Então, ele até sugere isso, né? Porque aí você vai ter que, vai destruir o templo de Deus. Então, a pessoa é que tem que inverter essa posição aí, né, irmãos? E diz mais, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Então, irmãos, aqui, quando ele fala que essa sabedoria do mundo é loucura diante de Deus, porque há muitas pessoas criando, né, imaginando coisas, até realizando coisas e sonhos, que para Deus, Deus olha assim e ele deve falar assim, meu Deus, como pode essa pessoa achar que é tão sábio, que é tão conhecedor e não me reconhecendo como poderoso, o todo-poderoso, o Criador, né? Então, nós temos que ter cuidados com isso também, irmãos, porque a sabedoria do mundo, das coisas que a gente anda vendo aí, as criatividades, né? A própria
como fala, a eletrônica, né? As ferramentas que nós temos aí, né? As redes sociais, né, irmãos? Essa coisa aí grandiosa, né? Que todos conhecem como a profundidade mesmo aí das coisas, né, irmãos? Do mundo, né? Que ele oferece, tipo assim, como tecnologias, né? Que a cada dia que passa, ela está muito mais avançada, mais coisas você adquire dentro dessa tecnologia, desse avanço, né? Dessa coisa do conhecimento rápido, né, irmãos? Então, tudo aquilo que está por trás é tido como sabedoria do mundo, né, irmãos? Que por mais possa ser abrangido coisas ou adquirido coisas, no final resulta que tudo é de Deus. Resulta que Deus, se quiser tirar, mudar, ele muda a qualquer momento. Então, Deus mesmo fala bem assim, o homem se engrandece porque consegue fazer algo grandioso. Mas, se eu quiser destruir, eu destruo. E aí? Né? Então, bem, Deus fala assim, então a sabedoria do mundo para mim não é nada. Na hora que eu me irar e me revoltar, eu acabo com tudo. E aí o homem vai ter tempo para poder construir de novo, até pode ser na próxima geração, né, irmãos? Então, Deus fala assim que a sabedoria desse mundo aí, para ele não é nada, né? Então, Deus fala mais aqui. E outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Entendeu? Então, o que ele diz aqui é que ninguém não vanglorie. Ai, a pessoa tal, ele tem isso, tem aquilo. Vamos supor aí, um desses reis do Catar aí, sabe, príncipes, eles têm 1 milhão de coisas, joias, palácios de ouro, de brilhante, de não sei o quê. Mas para Deus isso não quer dizer muita coisa, porque quanto tempo essas pessoas vão viver nessa luxúria, nessa coisa? Pouquíssimo tempo, elas vão passar, entendeu? Então, quem não passa é Deus, irmãos. Esse entra geração e sai geração, ele permanece. E as pessoas, em vez de se apoiar naquele que permanece, que é Jesus Cristo, né, que veio aqui para morrer por mim, por você, foi dado como um filho amado do nosso Deus pela nossa salvação. O nosso Deus Pai Todo-Poderoso ainda deu um consolador para nós, né, irmãos? E muitos querem observar a grandeza nas pessoas, naquilo que eles têm, que num único sopro o Deus pode destruir tudo, que numa tempestade Deus pode detonar tudo e as pessoas engrandecendo a pessoas? Como assim, né, irmãos? Como assim? Né? Sendo que Ele que é todo-poderoso, Ele que criou os céus, a terra, o mar e tudo aquilo que nele há, eu e você. E aí, muitas vezes, você reconhece que um homem, ele tem muito poder, que ele tem isso e aquilo. Como? Se num sopro, Deus pode tirar a vida dele. Né, irmãos? Então, vamos pensar sobre isso, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é que é grande, que é poderoso, ainda morre por mim e por você, pela nossa salvação ainda, né, irmãos? E nós, às vezes, elogiamos outra pessoa ali que não é nada e que só tem porque Deus permitiu que tivesse, não é verdade? Então, bem, essa é a palavra. Eu gostaria que os irmãos se inscrevessem no meu canal, compartilhassem, dessem um like, amém? A paz para todos. Meditem, amém? Paz.